na vida de todas as pessoas, que é guardar valores. Valores. Coisas que nós valorizamos. E tudo aquilo que é um valor para nós, nós colocamos como prioridade na nossa vida. Então é um negócio muito interessante que existem pessoas que dizem que elas valorizam a sua saúde. A saúde é um valor para mim. Ok. Aí a gente pode perguntar, mas como é que você se alimenta? Como é que você cuida do seu corpo? Você faz algum tipo de atividade física para exercitar, para fazer com que o metabolismo, todas as funções do seu corpo estejam em ordem? Você tem algum tipo de cuidado com o seu descanso, seus momentos de descanso, a sua saúde mental, enfim? Não, isso daí eu faço quando dá, né? Mas a saúde é uma coisa muito importante. Não é. Não é. Porque quando é algo que nós valorizamos, nós cuidamos. Quando é algo que é um valor, há algo que seja um valor para nós, nós colocamos isso em prioridade. Todos nós aqui temos uma lista de prioridade. O problema é que às vezes a nossa lista de prioridade que nós falamos não é a mesma lista de prioridade daquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, pode haver uma pessoa que diga: não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Oh, que bênção, né? Quanto tempo você ora na tua semana? Quanto tempo, quantos minutos ou quantas horas na tua semana você separa para estar só na presença de Deus em oração, em jejum? Nas últimas semanas, quanto da palavra de Deus você se alimentou? Ah, é? Deus é importante na sua vida? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Qual que é o ministério que você tem exercido? Como é que você tem desempenhado os seus dons? Você sabe quais são os seus dons espirituais? Você usa eles para servir a Deus e as pessoas e abençoar as pessoas? Sabe como é? Minha vida está muito corrida, eu estou com umas dificuldades aí, está me faltando tempo. Ah, então Deus não é uma prioridade na sua vida. Ainda que você esteja dizendo que Deus é uma prioridade, mas nas tuas atitudes, você está mostrando que Deus não é uma prioridade. Queridos, esse verso da palavra de Deus fala sobre valor. E algo que nós valorizamos precisa ser colocado em primeiro lugar. E esse verso, ele diz a nós um valor que talvez não esteja na lista de prioridades de alguns de nós. E é exatamente por isso que está descrito aqui na palavra de Deus. Ó, querido, querida, se você não tem colocado isso como um valor, como uma prioridade na sua vida, escuta a voz de Deus, a palavra de Deus a te dizer: coloque isso urgentemente na sua lista de prioridades, porque isso para Deus é de grande importância. E o que é esse valor? É a unidade do Espírito. Não é isso que ele diz aqui? Façamos de tudo para preservar a unidade do Espírito. Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre isso. Mas talvez a gente nem sabia o que é a unidade no Espírito. Como é que eu vou colocar como prioridade, como um valor na minha vida, algo que talvez eu nunca parei para pensar, que fosse importante guardar, que fosse importante dar atenção? Queridos, quando nós pensamos sobre essa expressão da palavra de Deus, a unidade do Espírito, é o Espírito Santo que está sendo colocado como um valor aqui. Sabe por quê? Porque é o Espírito quem dá vida à igreja. Eu estava falando agora há pouco sobre evento. Que evento é evento, como dizem alguns. E eu acho até importante dizer, eu não sou contra eventos, tá bem? Até porque senão seria incoerente. Nós tivemos eventos essa semana, nós vamos ter eventos ainda no restante desse mês. Nós estamos numa jornada que é um evento. Eu não tenho nada contra eventos. O problema é basearmos a nossa vida em eventos. Porque não é evento que traz vida. Evento não sustenta ninguém. Eventos são estratégias, são ferramentas para um momento de salto, ou talvez de ativação,
ou talvez de um impacto de maneira especial. E nada mais do que isso. Porque o que dá vida a mim, o que dá vida a você é o Espírito Santo de Deus. O que dá vida à igreja, uma igreja viva. Por que essa igreja é viva? Por causa do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E um corpo sem vida é um defunto. É um presuntão morto. E para sermos um corpo vivo de Cristo, apenas se tiver o Espírito Santo como aquele que dá essa vida e que nos interliga uns aos outros e que nos anela uns com os outros, para sermos de verdade um corpo. Então, queridos, quando nós estávamos aqui em oração e adoração, e aquele mover de amor que estava aqui no nosso meio, desde o começo do culto, que está aqui no nosso meio desde o começo do culto, isso não é por causa das músicas que foram escolhidas, isso não é por causa de quem está aqui na frente, isso não é por causa de algo que estava combinado, hoje é amor, a palavra-chave. Não. A presença do Espírito Santo liberou esse sopro aqui no nosso meio. Amor. Eu quero marcar os corações daqueles que estiverem ali reunidos com o meu amor. E esse amor encharca os nossos corações. E a gente cria uma rede de amor aqui, amando e sendo amado uns aos outros, tudo pelo Espírito de Deus, que nos une, que nos interliga, para que sejamos um corpo, o corpo vivo de Cristo. A igreja, ela tem que ser sustentada pelo Espírito Santo. Muito mais do que sustentada, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Querido, sabe uma coisa? Eu como pastor, o que a gente ouve de sugestões de pessoas que às vezes vêm até bem intencionadas, eu não estou falando mal de ninguém não, às vezes vêm até bem intencionadas dar sugestões. Poxa pastor, por que a igreja não faz um negócio diferente assim, assim, assim? Né? Talvez ia dar um up na vida da igreja, ia dar um gás diferente na vida da igreja. E muitas vezes esse tipo de sugestão é uma sugestão de alguém que ainda não está entendendo a fundo o que é que sustenta a vida da igreja. A vida da igreja não é sustentada por algo diferente que é feito para dar uma animada nas pessoas. O que mantém uma igreja de pé é o Espírito Santo de Deus. O que mantém uma igreja na direção certa, bons líderes, um bom líder de célula, um bom discipulador, um bom líder de ministério, um bom pastor, uma boa pastora, é uma pessoa que antes de se movimentar, ela vai no secreto buscar a direção de Deus. Deus, seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? Qual é a direção que o Senhor tem? E o Espírito Santo vai transmitir essa direção. E o papel do líder é comunicar essa direção. O Senhor está mandando a gente ir aqui, ó. Ah, mas tem outra. Não, mas o Senhor está dizendo para nós, nesse tempo, que a direção é por aqui. Vem dele a direção, e não de pessoas. Igreja verdadeira, queridos, ela é identificada pelo Espírito Santo. Eu estava falando aqui a você que está nos visitando nessa noite. Se você, desde que você entrou aqui, e o que eu vou falar agora é sério, eu estou dando minha cara a tapa aqui. Se você entrou aqui, está no nosso meio, e se você não sentiu a presença de Deus aqui, em nenhum momento, de nenhuma forma, então tem algo errado com essa igreja. Porque uma igreja onde a presença de Deus não seja real, não seja manifesta pela unção, pelo sopro, pelo mover do Espírito Santo, essa igreja tem alguma coisa de errado. Ela está vivendo por alguma outra razão equivocada. Essa igreja, como eu estava falando, talvez ela nem seja uma igreja de verdade. O Gentil estava lembrando bem agora há pouco sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja muito ativa, como Jesus mesmo diz no livro de Apocalipse. Era uma igreja muito ativa, era uma igreja com ministérios muito sólidos, gente muito séria na palavra, mas era uma igreja morta espiritualmente. Olha só. Era uma igreja séria, era uma igreja comprometida,
mas era uma igreja espiritualmente morta. Sabe por quê? Porque a vida verdadeira de uma igreja é pela presença do Espírito Santo dentro dela. Não é pelo que ela faz, é pelo que ela vive, pelo que ela carrega. Não há outra fonte que identifique uma igreja verdadeira. Nossa, é uma igreja até boazinha, um culto legal, interessante, tem uma dinâmica interessante de funcionar, um bom prédio, enfim, mas eu não consigo sentir a presença de Deus no meio desse povo. Provavelmente essa igreja não é uma igreja verdadeira. Sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, queridos, não é uma opção. Sermos uma igreja marcada pelo Espírito Santo, sermos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, não é uma opção. Nós seguimos agora um novo estilo de igreja, o estilo de uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja cheia. Isso não é uma opção, porque a hora que a igreja não teve o Espírito Santo, ela deixou de ser igreja. Ser uma igreja cheia do Espírito Santo é uma necessidade. Não tem outro jeito de ser igreja se não tiver a presença, a unção do Espírito Santo. Até mesmo, queridos, a nossa saúde espiritual. Às vezes eu já ouvi pessoas em alguns momentos falando: nossa, mas pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou fazendo tudo certo, pastor. Eu estou fazendo tudo certinho, do jeito que a Bíblia manda, sabe? Eu não traio meu marido, eu não estou enganando nada no meu trabalho, eu trabalho direitinho, eu sou esforçado, eu vou no culto, eu pago meu dízimo. Se eu tivesse cabelo, eu ficava com o cabelo arrepiado cada vez que eu ouço uma pessoa falar isso. Eu pago meu dízimo como se Deus estivesse precisando do empréstimo meu ou teu. Eu pago meu dízimo e tal. Eu estou fazendo tudo certinho, pastor. O que está acontecendo de errado comigo? Querido, é que você não está fazendo nada, na verdade. Porque tudo que você está fazendo, se não é movido pelo Espírito Santo, se não é confirmado pelo Espírito Santo, se não é o Espírito Santo quem ativa a sua vida, tudo de bom que você fizer não tem valor nenhum. A palavra de Deus diz isso. No livro de Isaías, do profeta Isaías, diz que as vossas obras de justiça, todas essas coisas legais, certinhas que a gente faz, para Deus não tem valor nenhum, porque a única coisa que tem valor para Deus é aquilo que é fruto do mover do Espírito dentro de nós. É por isso que Jesus disse lá em João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então entenda o seguinte: sem mim, nada podeis fazer que agrade a Deus. Nada. Se não for por Ele. Seja em conjunto, como igreja. A saúde espiritual nossa como igreja. Uma igreja saudável espiritualmente. Seja individualmente. Eu e você no nosso viver diário. A nossa saúde espiritual depende do mover do Espírito. Mas também depende, como está sendo falado aqui, como nós estamos falando de valor, depende também da unidade do corpo. E aqui eu gostaria de falar sobre esse segundo tópico. Porque essa unidade do corpo pelo Espírito, ela tem uma sustentação. Essa daqui é a segunda coisa importante que eu preciso salientar nessa noite. Como que, pastor, então, eu estou entendendo, mas como é que nós vamos, então, defender essa unidade do Espírito? Como é, então, que a gente vai pegar essa unidade do Espírito e vai realmente, na prática, colocar ela em primeiro lugar na nossa lista de prioridades? Na nossa vida espiritual, individualmente e como corpo. E esse verso também nos explica isso. É por meio do vínculo, e esse vínculo tem nome. O que é que nos une? Aqui o elo poderoso que nos une é a paz. Mantenham a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o elo. Um ser vivo qualquer, seja uma planta, seja um animal, qualquer na natureza, qualquer ser vivo, ele precisa de condições favoráveis para sobreviver, para ter vida com saúde.
Uma planta não cresce e dá fruto se ela não tiver condições e um ambiente favoráveis, férteis para isso. Um animal qualquer, o mais resistente da natureza, ele não sobrevive se ele não tiver no ambiente onde ele está condições favoráveis para a sua sobrevivência. Para ele se desenvolver, crescer, se reproduzir. Então qualquer ser vivo, uma planta, um animal, o clima é importante. Precisa ter um clima favorável. Existem animais que não sobrevivem no frio. Assim como existem plantas também que não resistem no frio. Existem outros animais que não resistem ao calor extremo. Assim como tem também plantas que não aguentam calor extremo. Umidade. Qualquer ser vivo precisa de umidade, de água. As nossas funções básicas na saúde precisam de água. Nós somos compostos em grande parte por água. Nutrientes, todo tipo de nutrientes, nutrientes na terra, outros tipos de alimentos, enfim, precisa ter alguma coisa de alimento, de nutrição por perto, etc. Ou qualquer outro fator nesse sentido. Queridos, da mesma forma é o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo no nosso meio precisa de um ambiente propício, de um ambiente favorável, para que ele possa se manifestar com poder e com toda a plenitude. O Espírito Santo não se manifesta plenamente. O Espírito Santo ele não se manifesta livremente se não houver um ambiente favorável para ele. E segundo esse verso, qual é o ambiente favorável para a manifestação do Espírito Santo? É a paz. É nós estarmos unidos, interligados, pelo elo, pelo vínculo da paz. Eu diria até, queridos, que quando a gente fala de igreja, como corpo, como família em Cristo Jesus que nós somos, a paz, ela talvez seja o ambiente mais fértil. Ela talvez seja o fator de maior importância para o Espírito Santo agir no nosso meio. Então entenda comigo, meu irmão, minha irmã, seja na tua célula, seja nos nossos cultos, seja em qualquer outro momento entre nós como igreja, às vezes até no nosso momento devocional, a sós com Deus lá, mas se o nosso coração não estiver em paz com Deus, e se nós como igreja não estivermos em paz uns com... Imagine uma reunião de célula, onde está todo mundo perturbado, todo mundo brigado um com o outro. Imagine isso. Imagine uma caminhada de discipulado, em que o discipulador está brabo com o seu discípulo, e não quer nem olhar na cara do seu discípulo. O relacionamento entre eles, sei lá, aconteceu alguma coisa, uma pisada de bola, sei lá o que aconteceu, e ele está meio desgostoso com o seu discípulo. Como é que esse discipulado vai fluir? Como é que haverá crescimento nesse discipulado? Quais serão os frutos, os resultados dessa reunião de célula, desse culto da igreja, dessa celebração da igreja? Se não há paz, se não há um mover aqui, uma comunhão em paz entre os corações, aí a gente ora, aí chega, vamos dobrar o joelho, vamos orar, vem Espírito Santo, aí canta, né? Vem me visitar hoje aqui. Aí canta, eu navegarei no oceano do Espírito e ora, vem Espírito, e nada do Espírito, e nada da plenitude, e nada da manifestação, e nada do fogo, e nada do sopro, e nada do mover do Espírito Santo. Mas por quê? Nós estamos orando tanto, nós estamos clamando tanto. Então, querido, a primeira coisa que precisa ser feita, abre o teu coração e restaure a comunhão pelo vínculo da paz. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando aqui? Levanta a mão, por favor. Tem uns 4 que estão entendendo. Às vezes é mais simples do que a gente imagina.
Às vezes a gente complica o que a palavra de Deus está dizendo, que é muito claro, é muito simples. Você está em paz? Você está em paz com Deus? Ou você está vivendo na desobediência, na teimosia, na rebeldia? A tua vontade sobre a vontade de Deus? Você está em paz com os teus irmãos? Você está na comunhão com os seus irmãos? Ou você está de cara virada com alguém? Eu me lembro até de uma experiência que Jesus falou. Meu irmão, quando você for consagrar a sua oferta no altar, mas se você tiver brigado com o teu irmão, para aí essa oferta, segura aí essa oferta, vai lá no teu irmão, se acerta com ele primeiro, para que você não quebre o valor dessa oferta. Não importa se o cheque, se o Pix tiver 5 zeros, para cada vírgula, lógico, né? Não importa o tamanho da oferta, não importa o tamanho do dízimo. Vai lá e restaura a paz. Vai lá e reconcilia. Vai lá e restaura a comunhão primeiro. Aí sim o teu dízimo terá valor. Aí sim a tua oferta será reconhecida pelo Senhor. Porque aquilo que é o terreno fértil. Sabe quando a gente vai cuidar de planta e a gente percebe, cara, essa terra aqui não está boa para eu colocar uma plantinha aqui. Eu preciso dar uma mexida, uma cuidada nessa terra. Aí a gente vai lá, a gente revira a terra, arranca mato que tiver lá, tira pedras. A gente vai lá e compra nutrientes ou compra terra adubada, joga por cima, porque aí a gente sabe se a terra está boa, se a terra está bem cuidada, se a terra está bem nutrida, você vai jogar a semente ou você vai jogar a muda lá, e ao seu tempo, certamente, o fruto virá. Para o Espírito Santo é a mesma coisa, queridos. Não adianta buscarmos o poder, o mover, a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito no nosso meio, se houver barreiras no nosso meio, se houver coisas que estão quebrando a nossa paz, a nossa comunhão, tirando a nossa paz, quebrando a nossa comunhão uns com os outros. Paz, queridos, eu acho importante fazer uma observação aqui. Paz não deve ser confundida com falta de lutas, ok? E nem confundida com falta de perseguições ou qualquer outra coisa semelhante. Nós podemos estar em paz e talvez passando por algum dos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabia disso? Deixa eu tomar uma aguinha aqui na minha caneca nova. Eu lembro daquele programa do Jô Soares, que ele tinha aquela canequinha dele em cima da mesa lá, né? E todo mundo ficava curioso, o que ele põe dentro daquela caneca, né? É água. Não tem nada aqui de energético, café, chá, nada disso. É água. É água e Jesus. Nós aqui, né? Queridos, é possível a gente estar em paz ainda que a nossa vida esteja passando por uma das fases mais difíceis. É possível um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo chegar e falar, olha, eu estou passando por um perrengue lá em casa, está puxado o negócio, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, mas o meu coração está em paz com Deus. Isso é tudo, meu irmão. Isso é tudo, meu irmão. Porque se você estiver em paz com Deus, não importa o rabo de foguete que você tiver que segurar, o Senhor será com você. Porque o terreno fértil para o Espírito Santo se manifestar é no meio da paz. A gente não precisa aqui ficar dando pirueta nos nossos cultos para o Espírito Santo vir. A gente não precisa chegar, vai bateria! Quebra essa bateria aí, porque nós queremos que o Espírito Santo venha. Ainda que eu falo para os meninos aqui, galera, quebra tudo no louvor. Mas não é isso que vai atrair a presença do Espírito Santo. O que vai atrair a presença do Espírito Santo é um ambiente de paz e de comunhão entre nós. Meu irmão, sabe que eu já queria adiantar um pouco aqui o que eu vou falar na sequência, mas eu precisava chamar a sua atenção para isso. Sabe um vacilo enorme que a gente dá? É a gente demorar demais para consertar os nossos problemas de relacionamento.
Tem algumas pessoas aqui, eu não sei se você conhece sobre os temperamentos que nós temos, mas existem certos temperamentos que são muito difíceis para se dobrar, para restaurar um relacionamento que foi quebrado. Tem algumas pessoas que, por natureza, são extremamente rancorosas. Tá tudo bem, anos em que o relacionamento tá tudo bem. Pisou na bola uma vez, ela nunca mais se esquece daquela pisada de bola e guarda aquilo, sabe? E fica semanas, e fica meses, e fica anos às vezes com o relacionamento quebrado, com o relacionamento afastado, por causa daquela falha que aconteceu lá atrás, sabe? Quando poderia dar ouvidos, querido, não faz isso. Ah, mas não fui eu que errei. Não importa quem foi que errou, importa quem é que vai consertar o relacionamento quebrado. Se não foi você que errou, não tem problema, que seja você quem vai se levantar para restaurar a relação, meu irmão. Porque mais importante do que você provar que você guarda essa, hein? Mais importante do que você provar quem é que estava com a razão, é você conquistar os corações das pessoas ao seu redor. Porque você e eu não precisamos provar que nós temos razão. Porque quem prova onde está a razão, onde está a verdade, é o justo juiz, que é Deus. Para de se preocupar com isso, meu irmão. Algumas semanas atrás eu estava falando aqui sobre espírito de orfandade, espírito de escravo, espírito de orfandade. Se liberta dessa orfandade, meu irmão. Esse negócio que você... Não, mas eu estava com a razão, eu estava certo. Por que sou eu que tenho que ir atrás? Porque alguém tem que começar. Se não foi o outro, que seja você, meu irmão. Ah, mas isso é muito humilhante, isso eu não aceito. Então, querido, não adianta orar. Sempre falou muito forte, eu sou um homem de família, eu sou casado, eu tenho filhos. Sempre falou muito forte ao meu coração a declaração da palavra de Deus em 1 de Pedro capítulo 3. Quando chega lá no verso 7 e dá uma palavra a nós, maridos. Quem aqui é homem casado? Levanta a mão. Quem é noivo também, profeticamente, já levanta a mão em nome de Jesus. A palavra de Deus fala para nós, maridos, amai as vossas esposas e tratem elas do jeito que elas são, como vaso delicado, porque esta é a condição para Deus atender as vossas orações. Aí o sujeito está lá orando, Senhor, eu preciso de um salário mais alto, Senhor, eu preciso mudar de emprego, Senhor. Esse carro, Senhor, era uma bênção, Senhor, mas o inimigo está usando esse carro para tirar minha paz, Senhor. Enfim, abre as portas, Senhor, e ora, e ora, e ora, e a oração não é respondida. Senhor, mas por que a oração não é respondida? Como é que está teu casamento? Mas o que tem a ver, Senhor? Eu não estou falando de casamento. Não, mas para mim tem tudo a ver. Como é que você está tratando a sua esposa? Porque não adianta você buscar na minha presença as demais coisas, se o básico, se o dever de casa, que é estar em paz, em comunhão dentro da sua casa, você não tem feito. Como é que você quer aquilo e isso daqui você não está cuidando? Mulherada, ser marido não é fácil não, viu? Mas é uma benção, é uma benção. Privilégio de Deus, né? Nós temos essas companheiras que a gente caminha juntos, né? E carregarmos esse encargo. Queridos, é disso que eu estou falando, sabe? A paz, ela precisa ser considerada como a nossa ferramenta para nós termos a garantia de portas abertas. Não importa se você já tentou de uma forma, tente de outra. Não importa se você já falou uma vez e precisa falar de novo. Não importa. Para com isso. Para com esse milindre, querido. Porque nós estarmos unidos em paz é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A paz, ela que vem da comunhão com Deus e com os irmãos, ela é mais importante e poderosa do que tudo. Agora, se a unidade do Espírito, ela é um valor que precisa ser preservado. A pergunta que eu fico me fazendo nessa altura, meditando nessa verdade da palavra de Deus, é como?
como defender esse valor. E tem uma coisa aqui, queridos, que é interessante mesmo de a gente prestar atenção. Esse deve ser um trabalho que não é só nosso, mas ele deve ser um trabalho em conjunto, nós e Deus. É por isso que o versículo, ele começa, lembra-se como é que o versículo começa? Ele dizendo, esforcem-se, ou façam de tudo. Essa palavra é dirigida a quem? Ela é dirigida a mim. Ela é dirigida a você. Tem a nossa parte, para que a gente possa experimentar essa unidade e esse mover de Deus no nosso meio. O nosso esforço é qual? É o esforço pela paz. Que cada um de nós aqui seja um agente da paz. E eu estou sentindo um negócio no meu coração. Eu quero liberar essa palavra para todos vocês. É um pedido do seu pastor para você. Meu irmão, minha irmã, provavelmente em algum momento eu já falei com você. Provavelmente você estava esperando uma palavra minha que eu não dei. Provavelmente você estava esperando uma atitude minha em relação a você que eu não tive. Provavelmente você ficou surpreendido comigo com alguma posição que eu tomei. E você ficou, uau, nossa, fiquei chateado com você, pastor. Eu quero pedir a você, por favor, me dê a oportunidade de saber isso. Talvez eu não saiba, meu irmão. E talvez você possa me abençoar. Porque esse é o nosso papel, meus irmãos. Eu não sou perfeito. Eu sou pastor. Eu zelo pelas vidas de cada um dos irmãos, de cada família da nossa igreja. Mas eu não sou perfeito. Então, por favor, me abençoa, querido, me dando a oportunidade de saber aquilo que eu preciso consertar, aquilo que eu posso fazer para melhorar e poder ser um melhor pastor para abençoar a sua vida e a sua família. Sabe por quê, queridos? Uma mancada terrível que a gente dá uns com os outros. Às vezes alguém pisa na bola com você e comigo, e a gente fica beiçudo no nosso canto e esperando assim, eu não vou falar, ele tem que saber que ele errou, ele tem que vir falar comigo. Por que você faz isso, criatura de Deus? Só está complicando as coisas. Por que não vai e abre o coração? Fala o que está aí dentro. Dê a oportunidade à pessoa. Talvez a pessoa nem se tocou. Talvez a pessoa seja meio desligada. E lá em casa, a minha esposa me conhece. Ela sabe que na minha natureza, a minha característica é de olhar as coisas no todo. Eu sempre estou observando as coisas no todo. A organização, a harmonia das coisas de uma maneira geral. E de vez em quando eu não presto atenção em algum detalhe assim. Ela sabe disso. E ela fala, André, eu sei como você é, presta atenção naquilo. Que você se esqueceu daquilo. Ah, obrigado. Obrigado por você ter me abençoado. Obrigado por você ter falado algo que eu não notei, que eu não percebi. Para que eu possa me reconciliar com você. Para que eu possa te pedir perdão. Para que eu possa melhorar. Você está me abençoando com isso. Você não está me criticando. Teve uma vez que chegou uma pessoa, amiga da igreja aqui. Chegou para mim. Ah, pastor, você é o pastor, né? Eu não posso falar que você fez algo errado. Qual é o problema? Oh, reverendíssimo pastor, por favor me permita entrar na vossa presença e falar algo. Não me fulmine com nenhum raio. Nós somos irmãos, queridos. Nós somos uma família. Tira essa visão, sabe, de não posso falar, não posso. Eu não estou falando de desonra aqui, sabe? Não é isso. Nós precisamos nos proteger, meus irmãos. Essa é a nossa parte. É por isso que a Bíblia dá uma orientação aqui. Esforçai-vos. Façam de tudo. Olha só, é completo. Façam de tudo. O que tiver ao seu alcance. Ah, mas eu já fiz bastante. Mas você já fez tudo? Ainda não. Então tem coisa por fazer.
para defender a unidade do Espírito pela paz. Esse deve ser o nosso esforço, pela paz. Aonde que está sem paz aqui? Eu já aprendi isso, sabe? De uma experiência que a gente viveu quando estava na pandemia, na época do lockdown. E eu tive um grupo de irmãos e de irmãs aqui da nossa igreja que foram tocha, bênção de Deus, nos ajudando em a gente conduzir a vida da igreja pela internet, né? Gente que vinha aqui com esse espaço de adoração aqui vazio, e a gente aqui na frente, ministrando, transmitindo os cultos pela internet, lives de oração pela internet e tudo mais pela internet. Só que, meus irmãos, você lembra disso, você passou por isso também. Naquela época da pandemia, 2020, quando o bicho estava pegando naquele lockdown, enfim, tinha gente que já estava latindo que nem um pitbull, de estresse. Eram tantas decisões, eram tantas coisas, medidas que a gente tinha que tomar. O tempo todo a gente estava lendo os documentos emitidos pelas autoridades, consultando advogado, o que faz, o que não faz, como é que funciona, como é que não é, enfim. E aí a gente veio para um culto uma vez, tudo vazio aqui, e o grupo que ia ministrar, transmitindo pela internet o culto, estava todo aqui. Não faltava muito tempo para começar o culto, para a internet ser ligada e transmitir o culto aqui, com as pessoas que estavam aqui, e eu estava com o meu coração pesado. Cara, o nosso relacionamento aqui não está bom. Não está bom o negócio aqui. E aí então eu tinha avisado o pessoal, falei para eles, eu vou precisar de um tempo com vocês antes de começar o culto. E aí então eu pedi para todo mundo se sentar em roda. Eu falei, esquece o horário de começar o culto. Nós vamos começar o culto a hora que Deus permitir que a paz entre nós seja restaurada. E aí então eu tirei os calçados de todos os irmãos, tirei as meias de todos os irmãos e comecei a lavar os pés de cada um daqueles irmãos ali, antes de começar o culto. E agradecendo a Deus, Senhor, eu te agradeço por esse irmão, eu te agradeço por essa irmã. Eu me humilhei, desci até os pés de cada um deles. Eu quero honrar, Pai, a vida desse irmão, ele é uma bênção na minha vida. Eu quero pedir perdão se eu te feri, pela tensão, pelo estresse, se às vezes eu peguei pesado de alguma forma. Não é assim que eu te vejo, não é assim que eu quero me relacionar com você. Nós somos amigos, nós somos irmãos. Eu quero que a paz, que a comunhão entre nós seja restaurada. E aquele clima pesado, estressante que estava entre nós começou a ser quebrado. E começou a haver um quebrantamento, e a gente começou atrasado aquele culto. Eu nem me lembro quanto tempo que a gente atrasou, se foi muito ou pouco. Mas a gente começou a transmitir o culto atrasado, enquanto a gente não percebesse que a paz entre nós estava restaurada. No que eu pudesse fazer, eu não me lembro quantas pessoas, eu acho que eram umas 12 pessoas, por aí. Lavei o pé de cada um deles. Beijei os pés de cada um deles. Meu irmão, por favor, não entenda que eu estou fazendo aqui apologia, que eu sou bom, que eu sou lindo, enfim. E eu nem estou dizendo que você tem que resolver os seus problemas dessa forma também. Eu fiz isso porque Deus tocou no meu coração que eu deveria fazer assim como Jesus fez com seus discípulos. E se Deus falar para você fazer isso, eu quero te dar uma sugestão. É melhor que você faça também. Obedeça a direção do Espírito Santo. Melhor coisa. É só isso que eu estou falando. Você está entendendo? Porque tudo o que você e eu precisarmos fazer, pudermos fazer, para restaurar a paz e a comunhão entre nós, nós devemos fazer. Se você ainda não fez, faça urgentemente. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Quando há esse esforço intencional da nossa parte, de restaurarmos a paz e a comunhão no nosso meio, aí então vem o Espírito Santo e faz a parte dele. O Espírito vai estar sempre presente. O Espírito, como Jesus falou, ele sempre vai estar pronto para fazer a sua parte automaticamente. Opa, é como se o Espírito visse assim, opa, eu estou vendo gente ali restaurando a comunhão. Eu estou vendo gente ali restaurando a paz entre os corações. Eu estou vendo ali um ambiente fértil para eu agir.
Esse é o ambiente onde eu gosto de manifestar minha presença. Esse é o ambiente onde eu gosto de derramar o meu poder. Ali que eu vou, porque isso me atrai. A paz atrai o Espírito Santo. A comunhão dá liberdade ao Espírito Santo para se mover no nosso meio. Quando o solo está preparado, o Espírito Santo vai agir naturalmente. Às vezes a gente não vai nem precisar pedir. Ele sabe o que nós precisamos e Ele simplesmente fará. O próprio Espírito começa a mover os corações, sabe? Foi por isso que quando terminamos o momento de intercessão, eu cheguei aqui, eu estava com isso no meu coração. Esse ambiente não pode parar. Esse ambiente de amor não pode parar ainda. Tem mais que o Senhor quer. E aí nós começamos a nos abraçar aqui. E eu quase que fiz uma besteira. Eu quase falei, chega, tá bom. Mas graças a Deus o Senhor calou minha boca. Falei, deixa o povo se abraçar. Estão acontecendo milagres aqui nesse lugar. Não atrapalha porque eu estou movendo. Ele vai fazendo. Ele vai movendo os corações. Às vezes ele toca no coração de um que está desse lado aqui, a ver o irmão que está ali do outro lado e vai na direção. Meu irmão, eu posso orar com você? Eu estou sentindo algo no meu coração, Deus me movendo aqui para orar pela tua vida. E aí começa a fluir profecias. Meu irmão, eu tenho algo no meu coração, eu quero entregar um recado de Deus para te abençoar. Milagres começam a acontecer, sinais, a manifestação do poder de Deus, vidas transformadas. E não foi feito nada, apenas um ambiente de paz foi gerado, apenas um ambiente de comunhão, e o Espírito faz o resto, aleluias. A gente precisa refletir, quem é o tipo de pessoa que está preparada para fazer isso? E tem uma afirmação que está fora desse versículo que nós estamos meditando, logo no começo do capítulo 4, no verso 1. Ali, o versículo 1, ele deixa uma expressão para mim e para você, que ele diz, não é com qualquer pessoa que isso acontece. Essa palavra, ela não tem lugar em todos os corações. E aí o versículo 1, ele usa uma expressão dizendo assim, andai dignamente conforme a vocação que vocês foram escolhidos ou chamados por Jesus Cristo. Em outras palavras, andem de uma maneira alinhada com a do seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para que você foi salvo? Para ser um pequeno Cristo. Para ser alguém com uma vida identificada com Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo e agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. A velha pessoa morreu e nasceu uma nova pessoa. Uma nova vida, agora construída em Cristo Jesus. Ah, é? Se você tem uma aliança com Jesus, então ande como alguém que é de Jesus. Comporte-se como um verdadeiro cristão. Aquilo que você diz que é, viva de acordo. Ah, você diz que é crente, você diz que é evangélico, então guarde isso no seu coração. Andai de uma maneira verdadeiramente digna de um cristão evangélico. Não é suficiente apenas você dizer que vai na igreja. Não é suficiente você dizer que é crente. É preciso andar de acordo com o verdadeiro cristão. Prestar atenção, meus irmãos, porque existem certos comportamentos que às vezes a gente pode ter, que eu chamo que são comportamentos antipaz. Às vezes a gente tem uns comportamentos, você já parou para pensar nisso? Que às vezes você e eu soltamos umas palavras, às vezes a gente faz uns comentários, onde a melhor coisa que a gente teria feito era calar a boquinha. Se a gente tivesse ficado de boquinha fechada, a gente tinha feito um serviço muito melhor do que certos comentários que às vezes a gente solta. Certas brincadeiras, certos comportamentos, certas atitudes.
nos diferentes lugares onde a gente passa, na nossa vida diária, que a gente às vezes não para pensar e perceber, cara, você está agindo como alguém que está sendo um anti-paz, não pró-paz, a favor da paz. Como eu falei, essa palavra não é bíblica, fui eu que inventei, ela nem existe, tá bom? Essa expressão, comportamentos anti-paz. Quando nós vemos as pessoas, não como seres humanos, como irmãos, como amigos, como familiares, às vezes a gente tem uma mania de enxergar pessoas como problemas a serem resolvidos. Ah, fulano é assim. Aí a gente já carimba aquela pessoa, os defeitos dela, sabe? Ah, fulana é daquele jeito, pá. Aí a gente carimba as pessoas. A gente não vê as pessoas como seres humanos, às vezes. Às vezes a gente vê as pessoas como grandes problemas que precisam ser vencidos, que precisam ser resolvidos. Isso é um comportamento anti-paz. Quando nós não enxergamos a pessoa como um ser humano semelhante a nós. A gente enxerga a pessoa como um problema que precisa ser vencido. Quando a gente se comporta de maneira crítica uns com os outros, sabe? Nada que as pessoas fazem tá bom. Às vezes a gente entra numa mania de ficar destacando os defeitos, os erros. Elogiar é um sacrifício, mas apontar o dedo para os erros, para as falhas, vem facinho. É impressionante. Saiba de uma coisa, meu irmão, esse é um tipo de comportamento que tira a paz do nosso meio, dos nossos relacionamentos. Pessoas que são altamente competitivas, pessoas que têm uma conduta de comparação, o tempo todo está comparando. Quem é que faz melhor? Quem é que canta mais bonito? Quem é que é mais gente boa para conversar? Quem é que lê melhor? Quem é que faz melhor? Sabe que esse tipo de comportamento de comparar, de competirmos uns com os outros, esse comportamento tira a paz do nosso meio. Traz um ambiente pesado ao nosso meio. E a gente precisa se dar conta disso. Pessoas que falam mal uns dos outros. Basta o fulano se despedir e ir embora, ele vira assunto na conversa. E se ele volta, aparece de novo, aí já dá, tá chegando, muda de assunto. Você já viu isso, né? Essa cara que você está me olhando. Falar mal uns dos outros, pior ainda quando é pelas costas. E não fique orgulhoso se você se considera o super sincero, tá? Ah, eu falo mesmo. É um comportamento destrutivo da mesma forma, meu irmão. Tira a paz do nosso meio, quebra a comunhão no nosso meio. Você não está aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Para ter qualquer tipo de comportamento, de atitude que tira a paz e quebra a comunhão no nosso meio. Todo tipo de comportamento anti-paz precisa ser identificado entre nós e combatido vigorosamente. Eu não fechei a lista. Essa lista pode entrar qualquer outro tipo de comportamento que você pensar aí, que levanta muros entre nós, que nos afasta uns dos outros, que destrói a imagem uns dos outros. A gente precisa identificar esse comportamento, a gente precisa combater esse comportamento vigorosamente. Tem que acabar. Não tem problema, meu irmão. Não tem problema se até hoje você fazia assim, que a partir de hoje não faça mais. Conversa com Jesus sobre isso, coloca o teu passado nas mãos do Senhor e a partir de hoje, sela diante de Jesus o compromisso. Jesus, eu quero viver de uma maneira diferente. Me ajuda a perceber quando eu tenho esse tipo de comportamento anti-paz, anti-comunhão. Me ajuda a combater esse tipo de conduta. Eu quero ser um cristão de verdade, eu quero andar dignamente como um cristão. Essa tarefa é nossa, meus irmãos. Não é a tarefa de Deus. É por isso que o versículo começa, eu já falei isso 3 vezes aqui hoje. É por isso que o versículo começa dizendo: tem certas coisas que não sou eu que vou fazer, é Deus falando. Tem certas coisas que eu estou dizendo: esforçai-vos, façam de tudo, está na mão de vocês. Se vocês fizerem, o meu espírito já está pronto para se manifestar e agir. Mas se você não fizer a sua parte,
Não tem como eu fazer a minha. E daí eu quero a essa altura aqui levantar uma pergunta. Algumas perguntas aqui para a gente refletir sobre isso. Porque agora eu estou começando a convidar você a se colocar nessa situação. A avaliar, sabe, o coração, a tua vida, diante de Deus e do Espírito Santo, diante das pessoas que estão ao teu redor. Meu irmão, minha irmã, será que você talvez não tem carregado no teu coração tanta lembrança ruim, tanta experiência ruim com outras pessoas, que fazem você acabar lutando contra aqueles com quem você deveria se aproximar? No caso, o seu irmão, no caso, a sua irmã. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. É o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5. E às vezes você está lutando contra pessoas que Deus disse, você deveria estar se reconciliando com elas e não brigando com elas. Mas ela é meu inimigo. Não, não é o teu inimigo. Vai lá na internet, veja as últimas mensagens que foram ministradas aqui. Nas últimas semanas eu falei sobre isso. O nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas que às vezes criam problemas para nós. Você deveria estar se aproximando delas. Você deveria estar reconciliando-se com elas. Você deveria estar trabalhando para restaurar o relacionamento com elas. Mas você está carregando tantas lembranças ruins, tanta mágoa das pessoas, que sabe o que está acontecendo com você? Teu coração está ficando incrédulo. Incrédulo não só em relação a Deus, incrédulo em relação às pessoas. Eu não acredito mais no ser humano. Eu não digo que você esteja talvez totalmente errado, no sentido de acreditar que o ser humano pode ser fruto de bondade perfeita e pura. Porque isso é só Deus derramando sua bondade perfeita e pura dentro de nós. Não é isso. Mas às vezes você carrega umas marcas que você carimba. Todo ser humano é problema. E na verdade a culpa às vezes não é nem das pessoas. É que você está com o teu coração tão ferido, tão marcado de experiências ruins. Já te constrangeram, já te envergonharam. E você, ao invés de resolver isso com Jesus, você está carregando isso. E você está bagunçando, estragando todos os outros relacionamentos que você vive. Você está lutando contra pessoas, você está brigando com pessoas como se elas fossem teus inimigos, e não são. As pessoas que te cercam, elas são alvo da graça e do amor de Jesus, igualzinho você e eu. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a pensar nesse momento, nessa noite. Será que você não anda conversando? Será que você ultimamente não anda dando ouvidos à voz daquele que deveria ser teu inimigo e você deveria querer distância? Porque demônios têm a capacidade de fazer isso, soprar nos nossos ouvidos. As trevas conseguem colocar pensamentos perversos na nossa mente para bagunçar com a nossa fé, para bagunçar com a nossa postura. E às vezes a gente está escutando essas vozes de demônios. Às vezes a gente está dando lugar a esses pensamentos malignos, perversos. E ainda a gente está o pior. A gente ainda está acreditando nisso. É verdade. Aquela pessoa. E aí começa a falar mal. Começa a desejar o mal. Começa a levantar muros. Começa a criar barreiras contra as pessoas. Lutar contra as pessoas porque está conversando com o demônio às vezes. Não, mas eu nunca conversei com o demônio. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. O simples fato de você dar ouvidos a esses pensamentos que Deus nunca falaria isso a você, você já está dando conversa para demônio, meu querido. Não precisa você procurar sentar numa mesa para tomar café. Meu querido, minha querida, eu quero te perguntar nessa noite, por favor, o que é que anda atormentando o seu coração? O que é que anda fazendo você não acreditar mais na igreja do Senhor Jesus Cristo? O que é que tem feito você não acreditar mais que é possível nós vivermos na unidade do Espírito? O que é que tem atormentado você de maneira que a paz e a comunhão, elas não são mais vistas por você como algo possível? Esse negócio de paz é mentira. Esse negócio de comunhão, isso é um conto de fadas. Eu não acredito nisso.
O que é que está atormentando você, meu irmão? O que é que está atormentando você, minha irmã? Que você não consegue mais crer naquilo que foi criado e dado por Deus como bênção para cada um de nós. O que é que está te impedindo de se entregar? De abrir o teu coração para se entregar por inteiro? Existem 2 salmos na Bíblia. Salmo 43 e o 44, eu acho, ou 42 e o 43, que levantam uma pergunta para cada um de nós. Ó minha alma, por que você anda tão abatida? Por que você está tão aflita, minha alma? Ô meu coração, por que você está assim? Tão oprimido, tão atormentado? O que você está guardando aqui que não devia estar guardando? A tua saída é descansar em Deus. A tua saída é depositar a tua esperança em Deus. Se todos falharem, se até teu pai e tua mãe te desampararem, Ele jamais vai te desamparar. As palavras dele são fiéis, são verdadeiras, acredita nele. Descanse o seu coração em Jesus Cristo. Foi por isso que ele falou: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Hoje, meus irmãos, o Senhor abriu esse tempo para mim e para você, para nós lutarmos contra aquilo que nos afasta. O Senhor está levantando uma voz aqui nessa noite, com um chamado para cada um de nós. Esse chamado não é só para o pastor, não é só para a liderança da igreja, é para todos nós. Nós somos um corpo. E esse chamado é para nós nos levantarmos para lutar contra tudo aquilo que nos atrapalha de sermos um em Cristo. A palavra de Deus nos diz: há um só Espírito, há um só corpo, há uma só igreja de verdade. E você e eu precisamos acreditar nisso, e valorizarmos isso, e nos esforçarmos e fazermos tudo que estiver ao nosso alcance, aquilo que é a minha parte, aquilo que é a sua parte, para nós vivermos isso. É por isso que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 133, quando os irmãos estão em união, ali o Senhor estará presente, ordenando bênçãos e vida para sempre. Vamos orar, querido? Você pode fechar os seus olhos? Nós queremos ir mais fundo na unidade. Eu estou pedindo para você fechar os seus olhos, porque eu quero dar a você agora a oportunidade. Você precisa conversar com Deus algumas coisas. Tem algumas coisas que você precisa se acertar com Deus. Porque se nós queremos ir mais fundo, se nós queremos ir mais fundo na unidade, se nós queremos ir mais fundo no Espírito, se nós queremos ir mais fundo em Jesus Cristo, a unidade em paz, ela precisa ser um valor defendido com tudo aquilo que nós pudermos. Mas para isso, meus irmãos, você e eu precisamos ter um coração arrependido. A gente precisa de um novo quebrantamento. Eu quero pedir a ajuda do pessoal do louvor nesse momento, por favor. A gente precisa buscar um novo tempo de quebrantamento nos nossos corações, para que a gente possa recuperar aquilo que foi perdido na caminhada, quando o nosso coração se endureceu, quando o nosso coração ficou atormentado, quando a gente começou a acumular coisas ruins que nos afastam, quando a gente começou a se isolar, quando a gente começou a construir muros, quando a gente começou a achar que a melhor atitude era a atitude do afastamento.